Fala pessoal, no episódio de hoje eu gostaria de falar sobre planejamento. Estamos chegando aí no final do ano e a gente tem que se planejar para o próximo ano. Obviamente tem tanta coisa que a gente quer fazer e lançar, né, as nossas músicas, principalmente as nossas trilhas, sem se planejar, é dar um tiro no pé, porque você pode fazer tanta coisa com as trilhas que eventualmente tanto produzir, né, calcular o seu tempo, deixar de planejar quando é que você vai produzir o que para quem, quando é que você vai lançar o que, onde, a forma como você vai fazer as coisas, precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada. Eu não quero dar uma aula de planejamento aqui hoje, quero fazer um vídeo razoavelmente curto, mas para alertar vocês em dois pontos muito importantes. Existe um tipo de planejamento que a gente divide, né, pensando na carreira ou no home studio como uma empresa, e eu vou falar disso lá no Clube dos Produtores de Trilha mais em detalhes, a gente vai ensinar como fazer isso na prática e fornecer as ferramentas para isso. Existe o primeiro tipo de planejamento, que é pegar o planejamento anual, dividir em trimestres para fazer o fechamento mensal e trabalhar em cima da agenda. Eu chamo isso de ciclo da excelência. Vou repetir, você pega um planejamento de um ano, divide em 4 trimestres, né, para que você consiga fazer o fechamento mensal e trabalhar em cima da sua agenda semanal. Por que a gente faz dessa forma e por que isso é um ciclo? Porque a gente tem que fazer um planejamento, né, olhar para uma estratégia de uma carreira ou de uma empresa, de um home studio para o ano. Né? Então a gente tem que ter uma visão anual de tudo aquilo que eu quero fazer mês a mês. E aí, depois que a gente tem essa visão anual, a gente divide por trimestre. Fazendo essa divisão por trimestre, né, 4 trimestres, a gente tem a possibilidade de olhar para cada trimestre, que é um tempo razoável, né, e saber o que a gente quer atingir naquele próximo trimestre. E por que trimestre? Porque você, por mais que você olhe, né, uma visão de longo prazo para o ano inteiro que vem, né, de janeiro até dezembro de 2026, muito improvavelmente vão acontecer e a gente vai fazer todas as coisas que a gente escreveu lá em dezembro ou em janeiro, né, certinho até o final do ano. Muita coisa vai mudar. E aí essas possíveis mudanças a gente vai reajustando a cada trimestre. A gente faz uma revisãozinha desse planejamento, dessa estratégia a cada 3 meses. Por que mensal? Porque toda empresa, toda carreira, tudo que tem a ver com pagamento de imposto e tal, né, que é o que eu prego aqui no nosso canal, ou seja, transformar a nossa carreira, o nosso home studio, literalmente numa empresa de verdade, vai precisar fazer seu fechamento mensal, né, para pagar os impostos, para dar as notas fiscais, enfim, para fechar o caixa, para fazer várias coisas mensalmente. Então, tem um ciclo mensal, que é um ciclo de fechamento, principalmente financeiro tributário. E tem também um ciclo semanal, que é o menor deles, que é o ciclo que envolve a nossa agenda semanal, né? Aquilo que a gente vai fazer de forma repetitiva, consistente, com rotina todas as semanas, e aquilo que eventualmente a gente vai planejar nas próximas, para que, não sendo rotina, eu acople ali, né, ou divida o meu tempo da melhor forma possível, porque nem tudo numa agenda semanal é 100% rotineiro. Tem coisas que vão acontecer essa semana, que a semana que vem vai ser diferente, na outra vai ser diferente de novo, enfim. A cada semana podem acontecer coisas rotineiras, repetitivas, e a cada semana também podem acontecer coisas que, né, não vão ser tão rotineiras assim. E aí vai depender muito do que você vende, para quem você vende, mas os dias, a forma de trabalho e uma série de coisas que a gente precisa padronizar tem que ser dentro de uma rotina para que a gente possa ser mais produtivo. Nós vamos ser mais produtivos como? Tendo uma rotina que se transforma em hábito. O resultado, vamos chamar assim, da nossa eficiência, da nossa alta performance, ele só vai vir do hábito. E o hábito não tem como, ele só vem de uma rotina muito bem estabelecida e planejada. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo. E o segundo ponto, que envolve o negócio como um todo, né, é a gente olhar para o planejamento para a gente dividir para cada trimestre e mês e semana todas as ações que eu vou planejar de cada um dos processos da minha carreira ou do meu home studio. Quais processos são esses, Giovandro? Que a gente chama de empresa de áreas, né?
áreas ou macroprocessos, enfim, depende muito do que a gente quer, do nome que a gente quer dar. Eu gosto de chamar de macroprocesso, que são marketing, vendas, a operação que é, no nosso caso, a entrega, produção e entrega, né? A pós-venda, financeiro, o networking e a gestão do conhecimento. Quem tem pelo menos aí uma carreira ou um home studio tem que ter esses 7. Dá para ter mais? Dá, mas pelo menos esses 7 macroprocessos. Vou repetir: marketing, vendas, operação, que é produção e entrega, pós-vendas, o 5º financeiro, o 6º networking e o 7º gestão do conhecimento. Lá dentro do Clube de Produtores de Trilha Sonora eu vou ensinar um pouquinho como é que a gente faz essa gestão e por que são esses, e por que você, a depender do seu modelo de negócio, você pode ter outras áreas, outros macroprocessos também. Por que eu falo isso? Porque a cada mês, né, dividido obviamente no número de semanas mensal, você vai ter que se planejar para cumprir aquilo que você estabeleceu no trimestre, né, principalmente as metas, e aí alcançar esse resultado. Isso é a forma, esse formato que eu estou dizendo aqui para vocês, né, é uma parte do formato que eu ensino na minha outra empresa para empresários poderem se planejar de uma maneira robusta, mais completa. Vocês veem que é super simples, né, embora eu possa tornar isso complexo utilizando ferramentas diferentes, inteligência artificial, automações e uma série de outras coisas, mas o planejamento em si, ele é simples, ele não requer muitos conhecimentos, muita coisa, né, do outro mundo. Se você quiser olhar o seu ano e tentar atingir um certo resultado, principalmente financeiro, que é o que a gente acaba buscando, você vai precisar pensar no trimestre, no mês e na semana, para que esses ciclos, né, do maior para o menor possam ser vistos e executados da melhor forma possível para eu atingir, né, um ciclo menor, executado da melhor forma possível, com alta performance, para eu atingir um maior, para eu atingir um outro maior, para eu alcançar o que eu quero lá no ano. E aí, tem ferramentas para isso, tem uma série de coisas. Então, só para terminar esse ponto número 2, em cima desse tema número 2, ou seja, pensar o meu planejamento para ser dividido nesses processos, é que eu vou conseguir olhar para cada um desses processos e poder dividir também esse planejamento em mensal e semanal, né? Qual vai ser o que eu vou fazer de marketing no mês de janeiro, em cada uma das semanas, para cumprir o resultado do marketing que eu estou fazendo? O que eu vou fazer de vendas em janeiro, para cumprir o resultado do que eu quero vender e assim por diante? O que eu vou produzir de música, que é o 3º processo, em janeiro? E aí, da mesma forma. Então eu olho cada macroprocessos e planejo o detalhe dele com a agenda semanal para eu cumprir o que está no mês, para eu conseguir cumprir o que está no trimestre, para lá no fim do ano eu conseguir alcançar os resultados que eu desejei, pelo menos, né? Então, é isso. Tome muito cuidado com a falta desse planejamento. A maioria das pessoas faz mal ali uma agenda, escreve só o que tem que fazer de acordo com a demanda. Essa é a pior forma de trabalhar, a forma mais improdutiva. Isso não te traz rotina e não vai te trazer hábito. Isso não te dá visão nem de curto, nem de médio, muito menos, né, de longo prazo. Isso faz com que você só trabalhe em cima daquilo que você está vendo. É como se você tivesse com um óculos aí e um pouco embaçado vendo só aquilo que está a 2 passos ali de você. Você precisa ter uma visão um pouco maior, que é o trimestre, e aí uma um pouco menor, que é o mês, e uma um pouco menor, que são os seus 2 passos aí, que é a sua semana. Fazendo assim, você consegue olhar para cada um desses processos e alinhá-los. Puta, para eu vender isso aqui, então tem que trazer tantos leads que vão vir da onde? Ah, então já que eu quero vender tanto em dinheiro, então eu tenho que vender tantas trilhas, tenho que fazer isso, dependendo do que você vende. Ah, então eu tenho que vender, que é transformar, né, possíveis leads em primeiros clientes de primeira compra, só que eu também tenho que revender. Revender é fazer um pós-venda para fazer o meu cliente voltar, e assim por diante. E coordenar sua carreira e o seu negócio exatamente em cima disso. Uma gestão por processos, onde você vai cumprindo o que está na semana, com olhos na próxima, para fechar o mês, para fechar o trimestre, para ir de encontro ao que está planejado no ano. Então o que eu desejo para você é que você consiga pensar dessa forma.
olhar o seu planejamento do ano, cortar ele em trimestre, em mês e fazer uma agenda semanal efetiva para você conseguir saber tudo aquilo que você precisa fazer em cima de dimensionamento de tempo, porque senão, de novo, você não vai ter eficiência e vai ter uma baixa produtividade. Tendo baixa eficiência e baixa produtividade é o que a gente chama no mercado de uma pessoa que tenha baixa performance, né? Em vez de alta performance, também tem uma baixa performance, consegue entregar pouco com uma agenda talvez complicada, sem saber se planejar que dia que vai fazer o quê, mesmo às vezes tendo um razoável tempo para fazer as coisas, porque a gente precisa calcular dentro do tempo que a gente tem disponível, né, principalmente na operação, que é a produção musical, quais vão ser essas prioridades. Só que eu não posso ficar dentro do home studio ou dentro de qualquer lugar só pensando em executar, tocar, gravar e produzir. Não, eu tenho que dedicar um tempo para fazer marketing, para vender, para fazer pós-venda, para fechar o financeiro. São tempos diferentes, com frequências diferentes? Sim, mas eles precisam estar planejados com rotinas e agendas, né, semanais diferentes. Vai ter coisa que eu vou fazer toda semana, vão ter coisas que eu vou fazer a cada quinzena, vai ter coisa que eu vou fazer uma vez só por mês e assim por diante. Aprender sobre isso é muito importante e é o que eu aconselho para você. Se você quiser colocar seu nome aí na lista dos interessados para o Clube dos Produtores de Trilha, lá dentro a gente vai ensinar bastante sobre esses temas que eu venho falando por aqui, inclusive planejamento, que é algo importantíssimo, tá ligado com estratégia ali, né, uma série de coisas, vai ser uma das coisas que a gente vai falar lá, tá ok? O link tá aqui, te vejo lá na lista dos interessados e a gente vai abrir as inscrições na segunda quinzena, não tem a data 100% certo, mas segunda quinzena de janeiro. Abraço e te vejo lá. Tchau, tchau, pessoal.